Estamos aqui para Olá, mais um tudo bem? encontro. Mais um encontro para continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A gente está lendo a introdução, né? A gente tá indo pela Uhum. sequência, então a gente começou lá na primeira página da introdução. E agora nós vamos começar a terceira parte da introdução, que é notícias históricas. Sim, certo. E a gente vai lendo e comentando ao longo do vídeo, né? E se Uhum. durante o vídeo aí vocês tiverem também algum comentário, quiser escrever aqui embaixo pra gente. Tá, beleza. Pode começar lendo? Pode? Pode? Então vai. Então, Notícias Históricas, parte 3 da introdução. Uhum. Para bem se compreenderem certas passagens dos evangelhos, é necessário que se conheça o valor de várias palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Isso é muito importante ser pontuado, né? Sim, Porque a sim. gente às vezes interpreta de um jeito, só que a gente tem que pensar que na época se falava de um outro jeito, outros costumes, né? Nossa, é É. verdade isso. Tem coisas, tem palavras, tem expressões que eram faladas há 2.000 anos atrás, hoje muda muito, porque tem que ver o que aquela cultura queria dizer com aquela palavra, ou aquele Sim. ditado, ou aquela frase, né? Então, tem mais cuidado. Então, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Uhum. Então, já não tendo para nós o mesmo sentido. Essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas. Gente, vamos grifar isso. Eu vou É. até grifar porque é o que mais é mais mal usado da Bíblia é desse jeito, né? O A evangelho, qualquer coisa. pessoa interpretar da maneira sem entender, sem saber o significado nem atual e muito menos o da época, né? Aí fica difícil, né? E você acaba distorcendo e acaba interpretando, ainda mais se você for orador para outras pessoas, você vai estar enganando as pessoas, porque se você não domina, Cadê? você não pode falar sobre aquilo, né? Deixa eu dar uma. Causando isso uma espécie de incerteza. Ou seja, se Uhum, você já não conhece, você está confuso, pior ainda, né? uhum, é, A compreensão de seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. sim. Aí no Samaritanos. Aí essa é a primeira palavra que vai ser Ah, explicada, né? entendi. Vai explicar as palavras. Que bacana. Isso, ó, samaritanos, Deixa eu mostrar. nazarenos, publicanos e por aí vai, Tá tá? vendo? Tá aqui em itálico, Isso, aí a isso. explicação, ó. A página toda aqui, ó. É um, dois, três parágrafos falando de samaritanos. Que bacana. Depois ele passa para outro, tá? É um, Então é um é disso que glossário. trata esse tem notícias históricas, Uhum. tá? O que é samaritanos? Então, samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino descendente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, ela foi, sob o domínio romano. A sede administrativa da Samária, uma das 4 divisões da Palestina, Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos, e para lisonjear Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Então, ou seja, pelo que. Deixa eu dar uma pausa. O que eu entendi até agora é que samaritanos são as pessoas que moravam na cidade de Samaria. Amália, sim. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem mais profunda a cisão e não terem de vir a Jerusalém para as celebrações das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Uhum.
somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros, que a esse foram depois anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das suas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência das opiniões religiosas. Embora suas crenças tivessem a mesma origem, eram os protestantes daquela época. Sim. Para terminar, sobre os samaritanos, ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Mediterrâneo Oriental, particularmente em Nablus e em Jaffa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só se casam entre si. Sim. Então, os samaritanos é isso aí, esse povo, né? São judeus, né? Da época, e até hoje ainda tem pessoas ainda com essa cultura, né? Ou seja, que não é que eles foram contra a religião que existia, eles só que pensaram diferente. Opiniões diferentes, né? Eu tô tentando pensar aqui, então, por da onde que vem, então, aquele ditado bom samaritano? Sim. Porque é que, bom, não sei. Aqui fala, os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas, tá? Eles não admitiam senão o Pentateuco contendo a lei de Moisés. Eles seguiam a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexos depois, tá? Sim. Pode ir pro próximo? Pode. O próximo é Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam o voto, ou perpétuo ou temporário, de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade. Observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Eram cabeludos. Cabeludo. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Sim. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas mosaicas com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Sim. Lá por 300 e pouco, né? Desapareceu essa cultura. Então, os nazarenos, eles eram cristãos e também a lei mosaica, seguiam também a lei mosaica, assim, além de cristãos, né? Uhum. E aqui, na hora que falou, esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, tem aqui escrito que ebionista era os membros de uma seita judaica da Palestina e Síria. Só para pontuar aí para quem não tem o livro. Certo. Próximo são publicanos. Você quer ler ou você quer que eu leia? Eu vou ler então. Tá. Publicanos, assim se chamavam na antiga Roma. Os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda natureza, seja da própria Roma,
seja em outras partes do Império. Então, os publicanos eram como que cobradores de impostos, tá? De taxas públicas e recolhiam impostos e rendas de toda a natureza. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime na França, e tais como existem ainda em certas religiões. Os Regiões. riscos... Não, regiões. regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam. Então, e que em muitos eram o produto de exações e de benefícios escandalosos. Então, os publicanos, eles cobravam impostos e tinham muito dinheiro também, né? Porque, como ele tinha manipulação sobre o dinheiro, eles acabavam se aproveitando, como se fosse uma corrupção de hoje, né? Falar. Até porque, se hoje em dia já é difícil provar né, o dinheiro que foi, por exemplo, coletado, imagina naquela época. Como que você falava quem que deu dinheiro e quem não deu? Sim. Eles acabavam manipulando isso aí e pegando benefícios para eles também. Então, os publicanos na época eram mal vistos pelas pessoas, porque além de serem muito chatos, né, aquela pessoa que vai cobrar imposto e não era barato, conforme o lugar era muito alto o imposto, e ainda eles exploravam e ainda pegavam para ele boa parte desses impostos, tá? Não tinha um controle legal, então eles se aproveitavam disso. Então, por isso que eram mal vistos essas pessoas chamadas publicanos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se toma em um mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, né, hoje em dia, ávido como um publicano, rico como um publicano. Então, até hoje, ainda existe, porque pessoas que mexem com dinheiro público, né, e dinheiro das pessoas, né, dos subalternos, né, das pessoas que trabalham numa função abaixo deles, então ele tem controle sobre isso. Então, as pessoas designam como se ele são pessoas que não têm escrúpulo, que se aproveitam, que exploram. Então, é esse o sentido. E até hoje ainda, quando tem alguém que explora, fala, você é um publicano, né? Como disse aqui. Deve ser daí que veio... Não, nada. Não, nada. Não, continua, não. Da dominação romana foi imposto o que os judeus aceitaram mais dificilmente. Os judeus não aceitavam pagar impostos, né? E o que lhes causava maior irritação. Os judeus ficavam muito irritados em pagar imposto, muito irritados, dando origem a várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa. Olha só. Então, teve muitos problemas, porque eles não queriam pagar, acabavam tendo revoltas contra, né, por não querer pagar, e acabou virando até uma briga religiosa por conta disso. Tá? Dando origem a várias revoltas e transformaram-se numa questão religiosa, porque o olhavam como contrário à lei, né? Formou-se mesmo um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, dito gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror a imposto. E, por consequência, porque os judeus eles têm uma natureza de pessoas de negócio, né? Então, eles veem o imposto como dinheiro perdido, né? Se você trabalha e tem lucro, que é o interesse de quem está trabalhando, ou está negociando, né? Ou está vendendo, ou está fabricando, e vem o imposto e pega uma parcela grande do seu lucro, então, que é uma coisa até hoje, a gente fica revoltado. Principalmente aqui no Brasil, o imposto ele é muito elevado. Então, você trabalha praticamente um ano, 4 meses do seu salário vai tudo imposto, entendeu? Então, é uma coisa revoltante. Então, não é só com os judeus. Até hoje a gente ainda sente essa revolta, porque muito dinheiro
às vezes, e muitas vezes, não é nem de riquezas, lucros exorbitantes, é de salário, de alimentos, Sim. né? Dinheiro que tem para subsistência da família, salários baixos, e é cobrado um imposto alto. Em tudo que você compra, você também paga imposto alto. Então, é um negócio muito E complicado. você não vê esse Então, dinheiro sendo aplicado, né? No caso dessa, não, e no caso dessa época, eles viam que a pessoa que tava te cobrando tava roubando esse dinheiro. Imagina a revolta. É. Então, você imagina hoje a monte de corrupção que tem em todo o mundo, né? Como você pode considerar pessoas publicanas, que tem muito até hoje, né? Que exploram, que não tem escrúpulo e que manipulam o dinheiro Tá público ao bel lotado. prazer, né? Uhum. E dá um retorno menor do que deveria ter para a população, do dinheiro público que tem que Oh, muito retornar, menor. certo? Uhum. Mas é isso. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto e, por consequência, a todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo, daí sua aversão pelos publicanos. Eles tinham uma Aversão. aversão total, entendeu? Dos publicanos, que eram pessoas inconvenientes, iam lá para pegar dinheiro de um trabalho duro que eles tiveram, lucraram, né? E teriam que pegar uma boa parte disso aí e dar para os publicanos, dar para os, né? A título de imposto, né? E hoje ainda acontece isso muito. Muito. Inclusive, tem muitos impostos hoje em dia que é até duplo. Você paga uma coisa, paga imposto. Você paga outra, mesmo, o mesmo imposto pagando duas vezes, até, dependendo do imposto, tá? E é assim, Uhum. e assim vai. Aí tinha muita aversão os publicanos, né? De todas as categorias, os judeus tinham aversão. Entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à função, olha só, às vezes a pessoa era pessoa estimável, mas por conta de ser publicano, já era visto com maus olhos, mesmo que a pessoa fosse boa. Só o fato de ser publicano, que era muito indesejável. Devido à sua função, as pessoas eram, assim, tido muita aversão, mesmo sendo uma pessoa agradável, né? Eram desprezadas as pessoas, assim como aqueles que com eles conviviam. Olha só, Meu Deus, a não só família os toda. publicanos, a família, os amigos dele eram mal vistos. Ah, você é familiar de um publicano, você é amigo do publicano. Então, tinha toda essa revolta do publicano e das pessoas que conviviam com ele. Era um negócio, assim, inaceitável, né? Tipo imposto, né? Aí você vê que as guerras que acontecem hoje começou, Muito tempo. E que eram confundidos na mesma reprovação, tá? Então, mesmo que você não era publicano, mas você tinha convivência com o publicano, você era reprovado também. Sim. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se tendo com eles relação de intimidade. Então, quem tinha intimidade com o publicano, os judeus também tinham muita bronca também, né? Nossa. E por aí vai. Os portageiros é outra palavra aqui. Você quer ler? Pode ler aí, eu leio o próximo. Os portageiros eram os cobradores de baixa categoria. Então, os publicanos eram cobradores de impostos, né? De valores elevados, de grandes fortunas e tal, né? Já os portageiros, eles também eram cobradores de impostos, mas menores, impostos né? baixos, menores, pequenos. Tá? Eles eram encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada nas cidades. Então, eles cobram. Não, e só pra pontuar, eu tô fazendo aula de história da arte e quando a gente tava aprendendo sobre esse período, as cidades eram totalmente independentes. Então, você ir de uma cidade pra outra era quase ir de um país pro outro. Então, acho que é por isso que tem, entendeu? Era muito separado, muito, muito separado. Então, me vê assim, é como se fosse um pedágio, né? Você entra de um lugar pro pedágio, outro. bem isso. Então, esses portageiros, até tem a palavra porta, né? De entrada, né? Portageiro. Encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada na cidade. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários, alfândega, exatamente. pedágio,
entendeu? E dos recebedores de barreira. Passar a barreira. É a nossa pedágio. É a nossa pedágio, alfândega, é isso. E os portageiros também sofriam da mesma reprovação aplicada aos publicanos em geral. Também eles não eram queridos. Eram muito indesejáveis. E é por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano unido ao de gente de má vida. Então, no Evangelho, toda vez que fala de publicano, você está referindo a pessoas de má vida. Pessoas desonestas, pessoas como se fossem bandidos ou, sei lá, criminosos. Era, né? Na verdade, né? Mas, né? Porque além de ser uma coisa muito desagradável de pagar imposto, né? E ainda eles se aproveitavam, né? E se beneficiavam pessoalmente. Então eram considerados gente de má vida, né? Essa qualificação não implicava na de debochados e de pessoas de honra duvidosa. Olha só, era um termo de desprezo, sinônimo de pessoas de má vida, pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Olha só. Não, olha a palavra. O meu é outra versão. Olha a palavra que tá no meu. Tal qualificação não implicava de debochados ou vagabundos. Olha, ou seja, era uma função que não era considerada um trabalho. Era muito indesejável, entendeu? Inclusive... Os publicanos os políticos hoje. Eu sinto essa mesma repúdia dos políticos. Olha para você ver. Os portageiros e os publicanos eram tão desprezados. Inclusive, como eu disse aqui, pessoas que tinham família, amigos deles também eram desprezados da mesma forma. Inclusive, o publicano e o portageiro também é como se eles não tivessem direito a ter amizade com pessoas boas e bem. Entendeu? Mesmo, vamos supor, eu me considero pessoa de bem. E eu jamais iria ter contato com eles. Eles não têm direito a ter contato comigo. Uma outra pessoa também que eu acho que é pessoa de bem também, eu não queria. Inclusive, você podia até recriminar ela por ter amizade com o publicano, né? Então, olha só. Então, a vida, eles eram praticamente perseguidos, né? Então, era uma vida difícil deles. Eles tinham muito dinheiro, tinham controle do dinheiro público. Só que, se a gente for ver hoje também, é dessa forma, as pessoas corruptas, né? Pessoas que estão no poder, que manipulam o dinheiro público de maneira errada, ou que desviam dinheiro, mal administram o dinheiro público, é mais ou menos parecido com isso aqui, né? Não, e agora, lendo até o final, que a gente acabou de acabar, né, sobre os portageiros, isso faz sentido agora o que estava escrito lá nos publicanos. Aqui, ó, tem uma frase que é a primeira linha da minha página 24, fala assim, ó: os riscos que eles corriam faziam que se fechassem os olhos para as riquezas de que muitas vezes adquiriam. Ou seja, eles sabiam do risco, mas falavam assim, vale a pena, eu vou ganhar dinheiro. É bem isso mesmo. É bem isso. É lógico que eles deviam ter medo, preocupação, tudo, mas como eram recompensados, né? Recompensados, entre aspas, pelo dinheiro que eles arrecadavam e que eles se apropriavam também e roubavam. Desviavam, controlavam. Então, é um negócio horrível, com certeza. É uma pessoa muito indesejável, né? Assim como hoje também, pessoas que praticam esse tipo de coisa também é muito indesejável. É por aí. Então, a vida deles não era fácil. Então, toda vez que a gente lê agora textos que têm esses termos, né? No caso aí, samaritanos, nazarenos, publicanos, a gente vai... portageiros, né? Então, a gente vai compreender melhor. E como a gente está fazendo meio improviso, eu e a Camila não lemos antes, a gente teve muitas coisas para fazer, a gente não conseguiu ler. Depois eu vou ler de novo, se surgir coisas novas dessas palavras aqui, eu volto a comentar, tá? O portageiro ficou bem... Hã? Aqui é um glossário, na verdade, então acho que não... Não sei se tem muito, né? Mas assim,
Os publicanos a gente discutiu bem portageiro, deu para ter uma compreensão melhor. Uhum. Os nazarenos ainda ficou alguma coisa meio pendente samaritano. Então, depois, se surgir novas Reflexões. coisas, a gente vai colocar, tá? A gente, vamos falar somente uns 5 minutinhos, a gente fala, tá? Nazareno também. Uhum. Eu acho que portageiro e publicano não precisa mais falar, porque deixou bem claro. Não, e tá bem claro aqui escrito, tá legal o jeito que tá escrito aqui. Agora a gente vai para os fariseus. Quem eram os fariseus? Então, fariseus é um que eu não sabia, ainda não sei, vai ser 100%, vai ser bom ler. Mas no Brasil, acho que qualquer um que assistiu o nosso vídeo viu aquela menina cantando num programa de TV, né? Você viu? Eu te mandei, não te mandei? Uhum. Falando sobre a Ilha de Marajó, que virou um negócio enorme no Brasil. Não sei se você viu. E na música ela fala dos fariseus. Ela fala que é um bando de fariseus que... Olha o que ela fala na música. É um bando de fariseus que só se preocupa com os seus. Então, assim... Eu tô bem, tipo assim, minha família tá bem, o resto que se exploda. Tipo isso. Mas é uma coisa muito natural isso, viu? Sim. Inclusive, não sei se vai dar pra gente terminar fariseus. Qual que é o tempo que tá aí, Camila? Quanto tempo aí tá? Já deu uns 22 minutos. A gente tem ainda... então tá. Dá pra fazer mais uns 10 minutos, vai. Não, não, mas você pode ler, se quiser tudo, fariseus, a gente pode continuar discutindo depois, né? Ou não. Ou a gente pode parar no meio do caminho também. Conforme, tá? Tá. Mas, falando sobre isso aí que você falou da menina lá, é bem isso mesmo, porque a gente é muito egoísta, né? Porque você cuida dos filhos de uma maneira, você cuida dos sobrinhos um pouquinho menos, um filho de amigos, e do estranho, aí você nem se importa. Aí de uma pessoa que você nem tem ideia de onde que é tal, a pessoa às vezes está passando por uma situação muito difícil, você não tem a sensibilidade, né? Tipo, esse caso que você está falando aí do Marajó é o sexo na infância, né? As pessoas, abuso sexual, né? O abuso de turistas se aproveitando, pagando uma pequena quantia para as pessoas em troca de alimentos para fazer sexo. Olha só que coisa absurda. Pedofilia, que é o crime sexual, o abuso, assim de uma maneira absurda. Sim. Mas é isso aí. Vamos para os fariseus. Então vamos. Fariseus, entre parênteses, do hebreu parashi, que significa divisão, separação. Fecha parênteses. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. A tradição constituía... Ah, tá, é que eu não entendi, tá. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Então é basicamente o que é feito hoje com a Bíblia. Que eles lê e dão aí, né, o sentido que eles querem, praticamente. Entre doutores, constituía assunto de discussões intermináveis, na maioria das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero da disputa teológicas e das sutilezas das escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se cordialmente entre si, como acontece quase sempre. Gente, é exatamente o que a gente falou. Na primeira frase já, bum. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel. Nossa, olha o nome, já quase falei Hitler, hein, gente? Misericórdia. Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras.
O que eu também estudei na minha escola, aqui, né, no centro, naquela área ali, né, como que fala? Ali onde tem esses países, a Jerusalém e tal, Oriente Médio, Oriente Médio. tem muitas religiões, eles do livro, que fala aqui nos Estados Unidos, né? Que é do livro, ou seja, que você segue exatamente tudo, as suas respostas, suas perguntas vão estar no livro. Então, eles são chamados aqui nos Estados Unidos de religiões do livro. Então, eu acho que é mais ou menos o que essa daqui é. Deve ser mais ou menos assim, que eu estou entendendo. É fechado, né? Você não pode ter outras Nada, é só o que tá no livro. reflexões externas. Isso. Tem que ser só o que está no livro. Que é a religião muçulmana. A religião muçulmana é baseada no livro. É só o que tá naquele livro, acabou. Não importa se o livro foi escrito há milhares de anos atrás e você vai seguir o que tá escrito lá. Não importa a cultura, os costumes, não importa nada. Nada. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, especialmente sob Hircano, que daí está escrito aqui embaixo, Hircano, ou João Hircano, sumo sacerdote e rei dos judeus, vivido de 134 a 104 a.C., expandiu e levou a sua terra, a Judéia, à independência. Ou seja, foi importante, né? Foi um rei importante para os judeus. Voltando, os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, especialmente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulos, que é o rei da Judéia de 67 a 63 a.C., foi envenenado por Pompeu. Eu já estudei sobre Pompeu. E Alexandre, rei da Síria. No entanto, como este último lhes restituiu as honras e os bens, os fariseus recobraram seu poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Ou seja, os fariseus desapareceram, é isso? O seu nome desapareceu, então, ou seja, os fariseus existiram até 70 depois de Cristo. Mas ainda a gente usa até hoje, né, esse termo, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Serves observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, olha, gente do céu, ou seja, de novo, a religião do livro nunca muda, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Ou seja, eles falavam uma coisa e faziam outra, né? E queriam dominar. Eu acho que é por isso até que eles se dividiram. Cada um tinha o seu grupo, né? Igual falou aqui antes, de seitas. Porque todo mundo ali queria dominar. Eles falavam assim, não, eu vou fazer a minha, então. Tipo assim, né? Para eles, a religião era mais um meio de chegarem a seus fins do que o objetivo de fé sincera. Da virtude, só guardavam a ostentação e as exterioridades. Embora exercessem com isso grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Essa a razão porque eram muito poderosos em Jerusalém. Aí o último parágrafo pra gente terminar, né? Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades do coração, que na lei
preferiu o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou, durante toda a sua missão, a lhes desmascarar a hipocrisia, transformando-os, em consequência disso, em seus inimigos obstinados. É por isso que eles se ligaram aos princípios dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e eliminá-lo. Meu Deus, que forte. Olha só, aqui nesse último parágrafo sintetizou tudo, né? Porque Jesus falava que o espírito que vivifica, a letra que mata. Ou seja, você vai seguir um livro só, tudo, a sua vida se baseia, a vida sua e das pessoas que estão naquela religião vai viver em cima daquele livro. Inclusive, a gente pode fazer até uma crítica da Bíblia. Você não pode viver só o que está na Bíblia. Tem tantas outras coisas para você ver, interpretar e analisar. Como você vai, com tanto conhecimento que tem a humanidade, milhões, ou sei lá, bilhões de livros, de conhecimentos que existem, você vai se basear em um livro, tá? E os fariseus faziam isso aí. E Jesus era totalmente contra isso aí. Como que você vai seguir a regra, um determinado costume dentro de uma religião, dentro de uma cultura de um povo, dessa forma? E aí ele era odiado pelos fariseus por conta disso, né? Que ele praticamente, em poucas palavras, ele deixava bem claro que ele não concordava, que estava errado, né? E é isso. Até porque, pelo que a gente leu aqui, eles não tinham fé, ou pelo menos eles usavam isso a favor deles. Não era nada sobre religião, no fim. Era sobre usar essas coisas a favor para que eles tivessem a dominação do povo, né? Inclusive, Então, foi dessa forma que fizeram o povo ir contra Jesus, que é o que falou aqui no final. Sim, porque Jesus não concordava, e com toda razão, né? Da maneira que eles praticavam, né, a religião baseada no livro, né, num livro só, se fechava aquilo, não via outras nuances, né, externas, e então é totalmente errado, né? E devido a isso, eles detestavam Jesus, né? Jesus era contra os seus princípios, né? E acabou envenenando o povo contra Jesus, né? E levou ele à crucificação, né? Porque os sacerdotes, na época, os fariseus, foram praticamente eles que julgaram e condenaram Jesus, né? À cruz. E tanto é que Pôncio Pilatos viu lá, todas as religiões, os fariseus lá, estavam condenando porque eu vou, não, eu lavo minhas mãos. Entendeu? O Pilatos lavou as mãos, porque se os religiosos estavam assim, revoltados e com toda essa influência na população, se ele vai contra os fariseus, ia complicar para ele também. Ia ter uma grande revolta, entendeu? Então, ele lavou as mãos, não só porque ele não quis livrar Jesus, mas também para não enfrentar os fariseus e a população, que estava totalmente, assim, irada contra Jesus, irada contra as coisas. Olha para você ver. Aqui esse último parágrafo deixou bem claro quem eram os fariseus, né? Muito claro. Eu tô tentando achar aqui a letra do que a menina falou pra gente comentar, mas eu não tô achando aqui agora. Mas pode deixar para o próximo Pode deixar pra também. próxima, a gente pode continuar comentando sobre isso, então. Que já deu tempo, já deu. Então, é isso aí. E aí, depois, né, nas próximas, a gente vai falar dos escribas, né? Dos saduceus, essênios, esseus, terapeutas, né? Aí encerra. Aí depois a gente vai para Sócrates e Platão. Então, ufa, é bom, hein? Muito bom. Então, a gente vai aprendendo e compreendendo melhor para saber, né? Que a gente vem defendendo desde o início, né? Tem que ter o estudo, né? Tem que ter a reflexão e a gente tem que escolher temas importantes, temas bons, né? Não, e ter o estudo contínuo, porque você, é o que a gente está falando do livro, você estudar um pouco e parar, não adianta, tem que ser o estudo contínuo. Não adianta. Tem que estar sempre... Isso. E você discutindo o livro, qualquer tipo de livro, inclusive a Bíblia, o Evangelho aqui, quem está vendo, você tem que abrir o leque, né? Sim. E sair fora do livro para discutir
no cotidiano, na vida das pessoas, tal, né? Não pode se fechar. E é isso. Então é isso, vamos ficar aqui por hoje, então. A gente tá lendo essa terceira parte é rápida, né, pelo que eu vi aqui. Logo, acho que no próximo encontro talvez a gente até quase acabe já. Mas é muito importante, ó, discussões muito boas e para deixar mais claro para quando a gente for realmente ler o evangelho, né, sobre essas palavras que são usadas. Depois eu vou dar uma refletida sobre isso aí, vou dar uma lida. Talvez eu traga coisas novas também, né? Na próxima. Pode dar continuidade e voltar um pouquinho nesses outros aqui que a gente já falou. É muito importante você pontuar bem, né? Porque são culturas da época, antes de Jesus, da época de Jesus, depois de Jesus, inclusive algumas coisas que vêm até os dias de hoje, né? Refere até os dias de hoje, então a gente precisa saber, para entender, né? Para a gente não ser manipulado e ser enganado. Tá? Sim. Porque você levanta um orador, não importa que religião, um orador ou um educador, levanta lá a voz dele e fala tal, verbaliza de coisas que ele defende, ele, a pessoa, ou só aquele texto que ele está lendo, ou só aquele livro, tá errado. Tem que abrir. Tem que abrir a mente, ampliar. Então, você tem que falar, você tem que explicitar, você tem que... Qualquer tipo de conteúdo que você for falar, um orador for falar, você tem que falar, mas jogar para a pessoa a reflexão. Jogar a dúvida, jogar a pergunta, responder algumas coisas e discutir, tá? É assim que a gente vai chegando. E não fazer, igual a gente já falou, né? Em outros vídeos, quem estiver vendo esse vídeo e não viu os outros, pode voltar, porque vai compreender melhor o que eu estou falando agora e o que os textos aqui estão dando importância, né? Você tem que ter essa amplitude para compreender melhor as coisas, né? E você não ser manipulado, porque a pessoa sobe no elevado, um orador lá e fala de coisas sem entender direito, ele interpreta erradamente, é complicado. Então a gente tem que estar preparado para falar em público e para ouvir, tá? Para ouvir, isso é difícil, hein? Que é o principal. Não é todo mundo que vai estar na frente falando, né? Mas a maioria vai estar aqui, na plateia. Então, vamos ver, vamos fazer as nossas próprias reflexões e conclusões, né? Sim. Então é isso aí, pessoal. Acho que é só isso. Aí a gente continua na semana que vem, então. Tá bom. Então tá, gente. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Até a próxima.